Boa tarde! E aí, gente, como é que vocês estão? Vou ficar aqui aguardando um pouquinho a galera entrar pra gente começar aí o nosso momento. Boa tarde! E aí, meninas? Olha a Raquel! Oi, Alana! E aí, gente, como é que tá aí nesses 1 milhão de anos de quarentena? Só um pouquinho tá adiante, 10 centavos tá adiante, 1 milhão tá adiante, uma vida tá adiante. Ó, a Belânia, oi meu amor, princesa. Gente, boa tarde, eu continuo me chamando Gleice, continuo sendo uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com um bocado de mazela, né? Lutando com a codependência emocional, lutando com o ativismo, manipulação, controle e com tantas outras falhas de caráter. Mas o mais importante é que só por hoje eu estou aprendendo a entregar nas mãos do meu poder superior, eu estou aprendendo a depender dele. E estou limpa e sóbria no dia de hoje, é isso que importa, né? É um dia de cada vez. Queria começar orando, né? Pra gente fazer um tempo de oração, pra gente desconectar um pouco do mundo lá fora e nos conectarmos com o nosso poder superior Jesus, né? Então, onde você estiver aí, se tiver à vontade, se sentir à vontade, curva a tua cabeça e vamos fazer uma oração, tá? Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada pelo teu cuidado conosco, muito obrigada porque só por hoje nós estamos alertas, só por hoje o oxigênio passa pelas nossas narinas e só por hoje, Senhor, nós estamos com saúde. Muito obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu cuidado independente do medo, independente da ansiedade, independente do pânico, independente dessa pandemia ou da política ou das medidas que estão sendo tomadas, independente de concordarmos ou não, nós entendemos que o teu cuidado ele é inesgotável, que o teu amor ele é imensurável e nós somos gratos por isso, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor possa estar aqui nesse momento, desse tempinho que nós vamos ter de conversa, de live, que o Senhor possa conduzir esse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, que é tão complexo, Senhor, é tão difícil a gente entender que é filho amado de Ti, Deus, nós somos filhos amados e filhas amadas do Senhor e que nós não precisamos fazer muitas coisas para continuarmos sendo filhos amados do Senhor. Então, o Senhor possa nos dar a essência e a certeza do Teu cuidado com as nossas vidas, hoje e é só por hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, se você chegou agora, que eu tô toda blogueirinha agora, todo mundo aí sabendo que agora a Gleice virou blogueira. Olha o que a pandemia não faz com o ser humano, né? Mas, enfim, tudo pra glória de Deus, né? A gente, essa semana, como CR, nós estamos tratando um assunto, né? Na segunda-feira nós tivemos uma live no YouTube. Se você não assistiu ainda, tá? É no YouTube da IBC Fortaleza. Você pode acessar lá a programação Nossa Casa, Nossa Igreja, do dia 6 de abril. E aí você vai assistir um pouco sobre essa temática, que é a positividade tóxica, certo? Hoje eu fiz Como a gente discutiu muitas coisas nesse dia, na segunda-feira, eu trouxe coisas diferentes para não ficar mais do mesmo, né? Até porque é um tema novo. Na verdade, não é algo que se vive novo, mas é um termo novo, certo? Então, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, de um informezinho básico, é que nós tivemos uma boa aceitação das lives do CR aqui no Instagram, certo? Isso é muito bom. Eu não sei mexer muito nessas coisas, então nós estamos fazendo um teste de, enquanto eu estou gravando a live, tem um celular atrás gravando no YouTube. Eu sei também no YouTube gravando pra ver se eu consigo depois disponibilizar essa live pra quem quiser assistir depois de 24 horas. Essa vai ficar por 24 horas, mas a intenção é que possam ser visualizadas depois, certo?
Então a gente criou um canal, não tínhamos um canal do CR no YouTube, mas nós não conseguimos fazer a transmissão ao vivo porque nós precisaríamos de 1.000 inscritos para fazer pelo celular e nós não temos nenhum equipamento para isso. Então, se você chegou agora, tem interesse de assistir essas lives outras vezes e que essas lives fiquem por um maior tempo, se inscreve no canal do CR no YouTube, tá bom? Celebrando Restauração IBC, ok? Você procura lá, a gente vai colocar aqui depois nos stories pra você, se você quiser seguir, tá bom? Se inscreve no canal e aí a gente vai poder, depois de 1.000 inscritos, fazer ao vivo. Mas tudo bem, a gente faz com o que pode, né? Então, o tema que eu pedi pra gente colocar nessa live de hoje foi: a vida nem sempre é folia. A vida nem sempre é alegria. Positividade tóxica e a sociedade pós-moderna. Como vocês sabem que eu converso demais, eu falo mais do que, né? Se fechar a boca, os cotovelos começam a falar. Então eu sempre preparo um roteirinho aqui, tá? Como eu coloquei aí, ó, e a sociedade pós-moderna, eu não sei se vocês sabem, eu sou historiadora, sou apaixonada por história. E aí eu acho que tudo na vida, inclusive a nossa vida, ela é permeada por uma construção ao longo dos anos, né? Então a Gleice hoje, ela é uma Gleice fruto da geração dos meus avós, da geração dos meus pais e da minha formação, infância, adolescência, juventude, fase adulta, quando eu chegar lá, porque eu ainda tô na adolescência, né? Sai da negação, né, criatura? Mas enfim, todas essas construções nos levam até o hoje, né? Então eu sou uma soma das Gleices que eu fui. Então a nossa sociedade, ela também é uma soma das sociedades que ela foi um dia, certo? Então, por que a gente usa esse termo pós-modernidade, né? Historiadores especialmente, mas existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala muito sobre a pós-modernidade, ele fala muito sobre a pós-verdade, ele fala muito sobre uma sociedade líquida, certo? Vou já falar um pouquinho com mais calma sobre isso. Mas o que é essa pós-modernidade? A pós-modernidade é o tempo que nós estamos vivendo depois das revoluções industriais, tá? Então a gente teve a Idade Média, né? A Idade Moderna, olha a história, a contemporânea. E a ideia é que hoje fosse a história do tempo presente, conceitualmente. Mas nós estamos vivendo uma sociedade onde todos os valores, média, moderna, contemporânea, se juntaram e formaram uma sociedade muito fluida. O que é isso? O Bauman diz que a sociedade ela é líquida. O que é um líquido? O líquido é, se eu pegar um líquido e colocar ele dentro de uma garrafa, ele vai tomar a forma de uma garrafa. Se eu colocar num copo, ele vai tomar a forma de um copo, certo? Se eu colocar numa seringa, vai tomar a forma de uma seringa. Então, a sociedade pós-moderna, que o Bauman chama de sociedade líquida, sociedade fluida, é essa sociedade que se amolda aos padrões daquilo que ela está vendo, certo? Por que o tema da live tá a positividade tóxica e a sociedade pós-moderna? Porque a nossa sociedade hoje está nos incitando, nos incentivando a nos tornarmos cada vez mais voláteis, cada vez mais fluidos. Então, muitas vezes, as nossas vidas, as nossas personalidades, a nossa própria identidade, ela escorre pelas mãos como se fosse um líquido que eu não consigo conter, tá? Então, o que essa sociedade traz pra nós? Ela traz pra nós uma sensação de um tempo que passa voando, numa velocidade luz. Só que o tempo, eu acho que da última live eu falei sobre isso, né? O tempo, ele não mudou. O tempo, ele né? Ele não muda a velocidade dele com que ele passa. Nós é que nos tornamos tão acelerados que quando vimos, o tempo já passou, né? Ai, a vida tá passando tão rápido. Ai, mas e agora? Aí a gente cai na ansiedade, a gente cai no pânico, a gente cai no desespero. Nós não podemos controlar o tempo. Quando nós não podemos controlar absolutamente nada, né? O tempo, pior ainda. Então, assim, essa modernidade, esse tempo pós-moderno, ele traz pra gente essa sensação de que o tempo tá voando.
Mas, de novo, o tempo ele corre no mesmo tempo. A nossa ideia de mensurar o tempo, né, de medir o tempo, ela é como? Dias, meses, horas, anos, minutos, segundos. Essa é a nossa concepção, nosso entendimento de tempo, né? Só que o tempo, semana passada eu falei sobre isso, né? O tempo na eternidade é a eternidade. E é pra lá que nós vamos, né? Então a nossa média de 80 anos de vida na Terra é nada comparado à eternidade que nos espera, né? Como a Nação da Serenidade fala, supremamente feliz ao seu lado, né? Ao lado de Deus na eternidade. Então, essa sociedade pós-moderna, ela também nos traz um conceito que é a pós-verdade. E o que é isso? Que a verdade ela é relativa, né? A verdade ela é algo que se amolda aos padrões de quem está falando. Então a verdade para um ateu é uma, a verdade para um cristão é outra, a verdade para um de extrema direita é uma, a verdade para o de esquerda é outra. Sendo que, na verdade, isso daí é uma questão de identidade, isso é uma questão de percepção, isso é uma questão de conceito, e até de personalidade. Mas isso não quer dizer que a verdade é relativa. Quando nós acreditamos num poder superior a Jesus, nós acreditamos que a sua palavra é a palavra verdadeira, né? E quando a palavra de Deus fala que a verdade liberta, ela não liberta só porque ela traz a vida eterna. Ela liberta porque ela nos ensina a lutar contra os nossos cárceres diários. Todos os dias eu luto com a ansiedade, todos os dias eu luto com a angústia, todos os dias eu luto com o controle. Então, a verdade me liberta das minhas próprias cadeias, né? E essa verdade, ela não é pós nem pré, ela é eterna, né? Então, alguns desses conceitos, eles destoam muito daquilo que Deus sonhou pra nós, tá? De novo, é uma sociedade fluida, né? Quem chegou agora, a gente tá falando da sociedade pós-moderna, que é o conceito que a gente colocou aí no tema da live, tá? Então, o que é uma sociedade fluida? Só relembrando, gente, sociedade fluida, líquida, o que eu pego com líquido, né? Se eu botar numa garrafa, pego o molde de uma garrafa. Se eu botar num copo, pego o molde de um copo, tá? Então, pra você que tá chegando aí agora, essa é a ideia que a gente tá falando dessa sociedade fluida. Então, a nossa sociedade hoje, ela nos instiga a ter um senso de positividade. Por quê? Porque tá tudo bem, tudo vai ficar ótimo, tá tudo maravilhoso. E isso nos leva para uma sensação de que nós precisamos ter um bom desempenho sempre. Ou seja, se no trabalho eu não posso falhar, eu tenho que ser muito bom no trabalho. Quando eu chego em casa, eu tenho que ser muito boa em casa, certo? Eu tenho que ser muito boa esposa, se for homem, muito bom marido, eu tenho que ser muito bom pai, eu tenho que ser muito bom amigo, eu tenho que ser muito bom... É muita coisa para ser bom e para um ser humano falho e cheio de limitações, né? Quando chega na igreja, o cara tem que ser muito bom em referência, tá? Se ele é líder, ele tem que ser muito, muito, muito bom. Só que essa sociedade que nos dita um bom desempenho, ela esquece que as nossas falhas e os nossos erros nos ensinam. E nos ensinam a crescer bastante também. Então, o que acontece? Isso nos estimula a relacionamentos extremamente voláteis. Relacionamentos que, você piscou o olho, puff, ele evapora. Ele é tão líquido que escorre pelas mãos. Então isso acontece nos relacionamentos de amizade, isso acontece nos relacionamentos de homem e mulher, mãe e pai, filhos, de qualquer relacionamento, certo? Então as pessoas vivem uma ideia de que precisam fazer sempre o melhor, de que precisam ser perfeitos, tá? E aí você conversa com pessoas que vão te dizer assim, fulano, tudo bem, seja positivo, né? A Fabinha hoje postou algumas coisas nos stories sobre a positividade tóxica, né? E muita gente marcou frases como essa, né? Seja positivo, olha o lado bom das coisas, como sendo palavras de esperança, mas na verdade é uma positividade tóxica, porque o correto é dizer assim, olha, o seu sentimento é super legítimo, você tá triste, tudo bem por isso, não tem problema. O que eu posso fazer para te ajudar a passar por esse momento? Porque, gente, a tristeza,
As nossas dores, os nossos sofrimentos, eles são extremamente necessários para nossa caminhada, para a caminhada do outro e para ser exemplo para outras pessoas também, certo? Então, o que é que nós podemos falar sobre essa positividade tóxica? Nós podemos falar que elas, de certa forma, nos incita a inibir sentimentos que a gente acha que são negativos. Por exemplo, medo, raiva, nojo, tristeza. É tão engraçado. Se você já assistiu o filme Divertidamente, você vai saber do que eu tô falando. O filme Divertidamente, ele traz uma menina, Riley, né? E essa menininha, ela é uma bebezinha e tal, e começam a aparecer os sentimentos dela. Divertidamente. O filme se passa praticamente dentro da cabeça dela, com as emoções básicas que um ser humano tem que ter, que são essas emoções. Tem a nojinho, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Se você não assistiu esse filme, pode assistir com a sua família inteira. Ele é um filme infantil, mas ele tem uma lição de vida para nós adultos tão grande que eu não sei se ele é só para criança não, hein? Mas olha que interessante. Por vários momentos no filme, eu vou tentar não dar spoiler, divertidamente. A gente vai fazer uma indicação também nos stories aqui do CR, tá bom? Depois. Mas quem não assistiu ainda, eu vou tentar não dar spoiler, tá? O que acontece? Tem momentos em que a tristeza, ela é a mais desprezada de todos. Porque, gente, a tristeza, ela é meio down, assim, sabe? Ela fica... Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. É mais ou menos assim, né? É muito engraçado o filme, é muito fofo. Mas tem um momento em que ela se torna indispensável. Porque é ela quem vai resolver, vamos dizer assim, o problema da Riley. Entende? Não tem outra pessoa. Tem que ser a tristeza. Não vou ainda, ai meu Deus, coçando a língua pra dar um spoiler, não posso. Assistam o filme, tá bom? Então o que acontece? Nós temos um entendimento de que sentimentos como esse são ruins, de que sentimentos como esse fazem mal. Mas deixa eu ler aqui pra vocês uma passagem de Romanos 5, 3 a 5, tá? Fala assim, ó. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Ou seja, quando eu sofro, esse sofrimento, ele me promove uma perseverança. E quando eu persevero, eu tenho a esperança de que isso vai mudar. E quanto mais esperança eu tenho, mais perseverante eu fico. Isso me ensina a viver, gente. Nós não podemos criar os nossos filhos com um sentimento de que ele tem que ser perfeito, de que ele não pode chorar, de que ele não pode ser triste, de que ele não pode se frustrar. A frustração tem um papel fundamental na formação do caráter de uma pessoa, tá? Não vai deixar quem fala sobre isso. É engraçado que houve um tempo na história, certo? Oi, Geisa! Gente, eu fico aqui olhando pro chat querendo responder e ao mesmo tempo continuar. Eu vou tentar continuar. Então, houve um tempo, né, que o romantismo, né, especialmente o romantismo da terceira geração, né, a galera aí que curte também história ou literatura vai saber do que eu tô falando, era um romantismo mais tendencioso ao sofrimento. E é tão engraçado como por tanto tempo o sofrimento, os trovadores, os caras que cantavam serenatas nas portas, como eles valorizavam os sentimentos de sofrimento e de tristeza, sabe? Não tô dizendo que a gente tem que enaltecer esse tipo de sentimento, claro que não, né? Cada um tem o seu papel dentro da nossa jornada de restauração. Mas, para vocês terem uma ideia, é muito bom falar sobre isso, porque eu nunca achei que eu fosse falar isso na igreja. Mas a minha formação de história, né? Eu fiz a graduação e o mestrado, e o tema foi sobre o amor, a história do amor. E a minha monografia, eu trabalhei com um casal que viveu em Sobral, na transição do século XIX para o XX, mas durante os anos de 1903 até 1907, eles trocavam correspondências. E esse cara, na verdade, eles não trocavam, ele escrevia e ela recebia e colecionava cartões postais que ele fazia para ela,
certo? E aí, numa das frases que ele escreveu para ela no cartão postal, presta atenção, 1903, ele disse: é tão doce o sofrimento que o amor produz que se deseja amar para se poder sofrer. A gente não sofre por algo que não é relevante na nossa caminhada. Eu não sinto saudade de algo que não foi marcante na minha trajetória. Então, os nossos sentimentos tristes, né? Esses sentimentos que nos impulsionam, às vezes, a ficar paralisados, esses sentimentos têm um quê de existir. Esses sentimentos, eles servem como um sensor da nossa caminhada. A gente precisa, em algum momento, dizer assim, olha... Ai, gente... Enfim, aconteceu aqui um tilt no outro celular, mas vai dar certo. Eles funcionam como uma margem nossa, um limite nosso. Eu não tenho como não respeitar esse limite, sabe? Eu vou fazer assim. Isso acontece muito dentro de um relacionamento quando a pessoa é um codependente. Ele às vezes doa tanto, mas ele doa tanto, mas ele doa tanto, ele doa até o que não tem. Como é que você dá o que você não tem? Porque você aprendeu que você precisa ser forte. Que na sua caminhada você aprendeu que você precisa ser autossuficiente. Que você não pode depender de ninguém, que você não pode precisar das pessoas e que você tem que estar lá, firme e forte, igual prego no concreto. Só que se eu não observar, essa positividade, ela é tão tóxica que ela vai me consumindo de dentro para fora e chega um momento em que o carro para porque ele não tem mais combustível. Sabe quando você sobe uma ladeira, o combustível acaba, o carro tá tão sem combustível que ele nem sem freio de mão ele desce? Pois é. Isso é por não conseguirmos responder e respeitar as nossas limitações, certo? Isso é muito complexo. Porque uma hora ou outra a conta chega. E o que acontece quando você não paga? Gera juros, não gera? É a mesma coisa que acontece com as nossas emoções quando a gente negligencia. Uma hora ou outra a conta chega. E aí ela vem com juros, tá? Eu queria ler mais um poema. Aquele lá foi da minha monografia, esse aqui é da minha dissertação. Tudo aqui no Ceará, viu? Aquele lá era de Sobral. E aqui todos eles se encaixam no romantismo da terceira geração, que é aquele romantismo decadentista, sofrido. Ai, meu Deus. Pois é. Escuta só o título desse poema. Eu vou ler com toda a empolgação que eu tenho, tá? Noivado Fúnebre. É isso mesmo, Noivado Fúnebre. Olha como era fininha. Eu escrevo pouco, gente. Negra tristeza, meu semblante encova. Ó noiva minha, ó lírio meu fanado, por que não vamos na mudez da cova, presta atenção, em Sírio celebrar nosso noivado? Nos 7 palmos desse leito amado, ao frio bom de uma volúpia nova, há de embalar o nosso amor gelado, o coveiro a cantar magoada trova. E os nossos corpos beijos serão depois roídos pelos vermes, e do leito final que nos encerra, em plantas brotarão nossos desejos, e o nosso amor em flores pela terra. Esse cara é um cearense chamado Bonfim Sobrinho, extremamente decadentista. Todos os poemas dele eram assim. O que esse poema está dizendo? São 2 cadáveres que estão vivendo uma história de amor através da troca de vermes que se alimentam dos corpos dos dois simultaneamente, e a partir daí vai se gerar uma flor que é o fruto desse amor. Isso era um romantismo decadentista. Eu acho que falta para nós um pouco do que esses decadentistas tinham. Entender o bom valor e a beleza que existe no nosso sofrimento, tá? Não tô dizendo que a gente tem que ficar se acabando, tá bom, gente? Por favor, não é isso. O que eu tô querendo dizer é que o nosso sofrimento, ele tem um porquê de existir. Caso contrário, Deus não nos teria criado com uma variedade tão grande de sentimentos e emoções, né? Então, o que acontece com a raiva? Semana passada eu falei do livro lá, O Surpreendente Propósito da Raiva, né?
Então, esse livro ele fala muito sobre isso, que a raiva é a forma de eu manifestar o meu julgamento sobre algo que eu vi. O cara gritou comigo, eu julgo logo o desgraçado e eu acho que ele é isso, aquilo, outro. Só que aquela situação, ela gerou um sentimento negativo em mim. Eu não aceito esse sentimento negativo, porque eu não posso aceitar esse sentimento negativo, porque eu preciso ser positivo, proativo e continua, segue o fluxo. O que acontece? Eu nego o sentimento que eu tenho, tá bom? E eu julgo o outro e eu gero uma raiva. Tá entendendo aí a lógica? O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com os sentimentos. Eu sempre fui muito racional. Então é assim, você faz alguma coisa comigo, cara, eu entendo, tu não tá legal, todo mundo tem o seu dia ruim, massa, show, isso é bacana. Mas isso que tu fez, independente de eu entender, gerou algo em mim. Me magoou, me entristeceu. Só que eu não posso negligenciar essa parte que me magoou, que me entristeceu. Porque aquilo dali é um radar, é um sensor pá, de que tem alguma coisa que não tá batendo com o que eu vivo, de que tem alguma coisa que não tá batendo com o meu limite. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender, processar, discernir e tratar. Não existe nada. Gente, é como um lixo, certo? Presta atenção. Você vai arrumar a casa, ok? Tem uma lixeira perto do sofá. Show, todo mundo entendendo. Ao longo do tempo, eu pego tudo que não tem onde eu encaixar e eu jogo nessa lixeira. Só que eu nunca tiro o lixo dessa lixeira, tá bom? Ela vai ficar lá. O que vai acontecer com esse lixo? Ele vai apodrecer, ele vai criar tapuru, ele vai ficar insuportável. Mas uma hora que ele tiver insuportável, você vai ter que fazer alguma coisa para tirar ele de lá. Isso é o que a gente chama no CR de fundo do poço. Não tem mais para onde correr e eu preciso tirar. E agora? Aí agora você vai ter que lidar com o lixo, com a podridão, com a sujeira de uma vida inteira que você negligenciou. Uma hora a conta chega, e ela chega com juros, lembra? Então, nós precisamos dizer, cara, eu sempre que me perguntam, Gleice, tá tudo bem? Cara, tudo é muita coisa, mas eu tô bem. Só por hoje eu tô bem. Tem uma coisa ou outra que eu tô aprendendo a ajustar, tem uma coisa ou outra que não fica legal, mas eu tô bem. E isso é ser positivo, mas não ser tóxico. Por quê? Porque eu não estou negligenciando que existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas e que precisam ser melhoradas na minha jornada diária de restauração, né? Então, quem foi que disse pra você, mentiu, viu? Que você precisa estar bem o tempo todo? Quem disse essa mentira pra você? Não é possível que a gente esteja bem o tempo todo. E tudo bem. Sabe o que acontece? Se você pegar uma passagem de Marcos, onde Jesus vai pro Getsemane, tá? É Marcos 14, no verso 33, a partir do verso 33 e 34, né? Que dá o contexto. Jesus vai pro Getsemane, ele já sabe que ele vai ser entregue, né? Ele já sabe que ele vai morrer. E, cara, eu fico imaginando um ansioso, sabendo que ia morrer. Eu já tinha tido um treco antes do Getsemane, entendeu? Porque eu luto com ansiedade, eu quero viver o amanhã antes de ontem, né? Então imagina Jesus sabendo que ia morrer, misericórdia. Enfim, se nós não sabemos quando é que nós vamos sair, nós estamos endoidando dentro de casa, tu imagina Jesus sabia que ia morrer, né? Enfim, não era isso que eu ia falar, né? Divaguei, foi mal. Mas, o que acontece? Jesus vai pro Getsemane porque ele precisava recarregar a bateria dele. Vários momentos Jesus ia pausar para recarregar a bateria. Tava aqui a multidão, não sei o que, Jesus saía para orar e depois ele voltava. Jesus saía e voltava. Por que é que eu e você não podemos sair e voltar? Vai para casa, deita a cabeça no travesseiro, dorme e volta. Vai para casa, bota o joelho no chão, ora, levanta e volta.
Por que a gente tem que ficar no meio da batalha o tempo todo? Tá tudo bem, eu vou sobreviver. E se eu morrer, eu vou sobreviver também. Oi? Então, no Getsemane, Jesus foi... Marcos 14, 33, 34. Verso 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 prestadores de contas de Jesus, tá? E começou a sentir grande pavor e angústia. Olha só! Tem algo semelhante para vocês? Jesus sentiu pavor, medo e angústia. Angústia, tem alguns pensadores e psicólogos que acham que a angústia é o pedaço oculto de Deus que vive dentro de nós. Olha que profundo. Jesus sentiu angústia. Verso 34. Ele fala: minha alma está profundamente triste. Eu vou ler de novo. Jesus disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Cara, eu não sei você, mas esse cara é o meu exemplo de caminhada. Ele é o meu exemplo de vida. Ele é o meu alvo. Eu quero ser parecida com ele. Então eu preciso reconhecer quando a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E sabe o que é isso? Não é abraçar a tristeza e ficar lá num caso eterno de amor com ela, não. É abraçar essa tristeza, sentir essa tristeza e dizer: o que é que essa tristeza está me ensinando sobre mim, sobre Deus e sobre o outro? O que é que eu posso tirar de bom dessa situação? O que é que eu posso aprender com isso? Porque, gente, eu não sei vocês, mas as vezes em que eu mais aprendi foram em momentos de maior dor e sofrimento. Acho que foi semana passada ou foi semana retrasada que eu usei o exemplo da forja, né? O ferreiro, quando ele ia fazer uma espada ou qualquer outra coisa, ele pegava o metal, ele derretia esse metal no fogo, tacava no fogo, ele ficava só a garapa, e aí ele colocava no molde e fazia a obra, né? O artesanato, vamos dizer assim, né? Que é um trabalho artesanal. O que que acontece? O sofrimento, ele faz isso com a gente, ele nos desmonta, ele nos desestabiliza, ele nos derrete, mas para que a gente possa caber na forma de filhos amados, perdoados, aperfeiçoados por Deus, né? O sofrimento, ele nos lapida, ele nos forja, como Romanos 5 fala, né? Que eu li para vocês mais cedo, que o sofrimento e a dor, ela produz perseverança, e essa perseverança produz aperfeiçoamento de caráter. Cara, eu quero sofrer. Eu quero. Olha, várias vezes eu luto com a ansiedade num ponto em que ela mexe no meu sono, né? E eu tomo algumas medicações e tal. E dependendo do nível de ansiedade em que eu estou, nem a medicação me derruba. Acho que um pau na cabeça não me derrubaria. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Tem dias que a ansiedade gera no meu coração uma tristeza de dizer assim: poxa Deus, eu tô fazendo tudo certo, eu tô tomando a medicação, eu tô fazendo o meu tratamento, eu tô fazendo, e isso não passa. Meu Deus! Só que nesses dias em que eu jogo lá lamentações de Gleice nos ouvidos de Jesus, na mesma hora em que eu desabafo, meu coração se liberta, porque se eu não posso falar com o meu Deus, que me ama e que vai me amar, independente de eu falar qualquer porcaria pra ele, eu vou falar com quem, né? Porque eu abro a minha vida pros meus prestadores de conta, mas eu tenho que primeiro colocar diante do meu Deus. Às vezes que ele espera de mim é só um coração derramado diante dele. E aí o que que acontece? Chega um momento em que eu desabafo, às vezes eu reclamo, Senhor, por quê?
Aí chega aquele momento de empatia com o Espírito Santo de Deus e o trabalho que Ele está fazendo em mim. E digo, Senhor, eu não entendo o teu propósito. Eu não sei o que o Senhor está planejando com isso daqui, mas eu confio no Senhor. Eu só te peço, Senhor, que se essa noite não for uma noite boa, que o Senhor me deixe de pé amanhã. Que o Senhor me dê força para sustentar, me suporta e não me deixa desanimar, não me deixa desfalecer. Porque tem uma passagem, hoje eu tô crente, viu? Vocês estão vendo. Eu tô fazendo um estudo sobre sofrimento, sabe, gente? E eu gosto bastante desse tema porque é algo que Deus fala muito com a gente, né? 2 Coríntios, tentando aqui fazer duas coisas ao mesmo tempo, ler vocês e procurar a passagem. E é porque tá marcada, viu? 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, é o capítulo quase todo. Mas eu vou ler aqui pra gente, tá? Se você tá aí sofrendo e não tá conseguindo abrir teu coração, se você não tá conseguindo admitir e tá fingindo pra todo mundo que tá tudo bem, e você tá fingindo pra você mesmo, eu vou te dizer uma frase do filósofo contemporâneo Renato Russo, que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Acabou essa live, você vai procurar uma pessoa que você confia e você vai abrir o teu coração pra essa pessoa, porque não é possível que você esteja bem o tempo todo, certo? Isso é impossível, humanamente impossível. Olha Jesus chorou, Jesus suou sangue. E isso na ciência é confirmado diante de um sofrimento muito grande. Então, se ele, que é o nosso exemplo, o nosso reflexo, o exemplo de maior homem que a humanidade conheceu, sofreu, meu irmão, larga o osso, chora, bota pra fora e para de fingir pra ti mesmo que tá tudo bem, porque não tem como tá tudo bem e não tem problema, certo? Identifica aquele pontinho que tu tá ignorando e abre teu coração. Olha só, 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, tá? De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. A vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Olha o que Paulo está dizendo para uma igreja que estava fazendo uma ruma de insanidade. Na segunda carta ele já estava melhorzinho. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Aí passa. Vou pular para o 16, tá bom? 2 Coríntios 4, agora nós vamos do 16 ao 18. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, tipo a pandemia, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Ao invés disso, fixamos os olhos naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, elas logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Gente, os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem em nós uma glória que é eterna. Então, eu tenho que olhar para esse sofrimento para que a glória aconteça. Paulo fala também, né, em 1 Coríntios, ele diz assim: porque quando sou fraco é que sou forte. E ele diz logo em seguida: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí não, ele diz antes: porque quando sou forte é que sou fraco. Sou fraca é que sou forte. Porque quando eu admito que eu tenho as minhas fragilidades, eu admito que Deus vai fazer por mim. Eu sou fraco,
Aí é que eu sou forte, porque aí é o poder de Deus aperfeiçoado na minha fraqueza que vai manifestar a glória para Ele. Então, que mal há eu admitir que existem vulnerabilidades na minha vida. Então, o que é a positividade tóxica? É uma falsa verdade sobre algo bom e positivo que não existe na minha vida. Entende? Então, se eu digo... Isso aqui pode ser em várias coisas, sabe, gente? Ah, é porque eu sou muito positiva, eu só olho pro lado bom da vida. Tudo bem, não tem problema. Mas você já olhou pro negativo pra você dizer que olhou que escolhe olhar pro positivo? Às vezes, eu dizia muito isso no presídio pras meninas, sabe? As presas, as internas. Eu dizia muito pra elas assim: às vezes nós precisamos abraçar a escuridão pra saber o que é a luz e como ela faz falta. Então nós precisamos da dor e do sofrimento, da tristeza, do nojo. Gente, o nojo é um negócio tão engraçado. Para vocês terem uma ideia, houve um tempo em que, no século XIX, certo? Pra quem não sabe o que é século XVIII, é 1700, a partir de 1701, que existia nas casas, na beiradinha dos sofás, das cadeiras, um artefato super sofisticado de porcelana, lindíssimo, chamado escarradeira. Por quê? Porque as pessoas escarravam e não era nojento naquele período fazer isso. Muito pelo contrário, era super chique. Querido, chiquérrimo. Imagina, gente, a gente tá aqui hoje, do lado de uma pessoa, a pessoa puxa um catarro lá de dentro, tá entrando o céu dela. Pá! A primeira coisa que eu faço é... Iga. O nojo também é uma construção social, sabe? Mas a gente às vezes tem nojo, é engraçado, eu chego num banheiro, aí as pessoas saem do banheiro no shopping, né? Aí o povo acabou de cagar no banheiro, né? Aí a pessoa entra, eca, que podre, alguém morreu aqui dentro. Aí eu disse, moça, assim, né? O lugar estranho seria se tivesse fedendo a cocô lá fora, mas aqui é o lugar pra isso, né? Então, às vezes o nosso nojo polda o nosso caráter, mas também nos faz o quê? Cara, a gente descarta o que é humano. Tudo bem, feder. Quem é que não tem que ir no banheiro? Fazer o 1 e o 2. Olha aí como eu tomo leite, né? É necessário. Assim como é necessário colocar pra fora tudo que é tóxico dentro de nós, dentro do nosso coração, certo? Então a positividade tóxica é essa sensação, tá? De que eu preciso o tempo todo ser suficiente, mas um suficiente que chega a ser autossuficiente. Nós não precisamos ser nem insuficientes, nem autossuficientes. Nós precisamos apenas ser suficientes em Cristo, certo? Então, será que a nossa sociedade está contaminada? Será que eu e você, a gente está contaminado com essa positividade tóxica? O que você acha? Vou fazer algumas perguntas e aí você não precisa responder aqui na live para não se expor, tá bom? Mas responde aí no teu coração, depois tu confessa para Deus e chama um prestador de conta e bota para fora também. Teu Instagram, teu Facebook, Twitter, agora tem uma nova rede social que é a mais badalada. Eu ainda não baixei porque corre de me apaixonar seriamente, que é o TikTok. Uma coisa assim, um negócio aí que é de vídeo, né? A pergunta que eu tenho pra te fazer sobre as tuas redes sociais é a seguinte: o que nós vamos fazer na postagem? É a quantidade de pessoas visualizando. Por mais que você não tenha aparentemente essa intenção, se você vai lá e clica na quantidade de curtidas, se você dá lá uma clicada na quantidade de pessoas que visualizaram os teus stories, se você em algum momento dá uma bisolhadinha nisso, então, será que você vai lá e olha pela tua autoestima, pela tua autoimagem? Será que você posta por uma necessidade de expressar os teus sentimentos? Mas será que esse é o melhor ambiente para tu expressar os teus sentimentos? Em rede mundial, cheia de pessoas que não te conhecem, que não conhecem o teu coração, que não sabem quem você é.
e que só vê em uma Gleice feliz e sorridente. Tem momentos que eu como todo ser humano, né, que luta com a necessidade de aceitação, bato 1 bilhão de fotos, certo? E posto a que eu achei menos feia. Só que uma vez ou outra eu me pego chateada por estar entrando nessa moda da nossa sociedade tóxica, dessa sociedade volúvel, dessa sociedade fútil, dessa sociedade líquida que espera que todo mundo esteja bem o tempo todo, linda, poderosa e maquiada. Então tem horas que eu fico assim, poxa, eu tô entrando nessa modinha. Aí eu posto umas fotos muito da sem noção e eu deixo elas lá pra lembrar quem eu sou, porque eu sou essa pessoa estranha, né? O Vladson falou da coragem de ser estranho, né? Coragem para ser estranho, acho que é isso. O estranho é esquisito, uma coisa assim. Nós precisamos entender que até as nossas esquisitices, elas são pra glória de Deus, entende? Eu passei muito tempo escondendo essa Gleice, que o pessoal diz assim, vale como tu é engraçada, vale como tu é didática, vale como... Mas essa Gleice eu escondi por muito tempo porque eu achei que ela não merecia sair, sabe? Porque eu achei que ela era feia. Então, até que ponto as nossas postagens são de fato quem nós somos e não são um reflexo dessa positividade tóxica, onde eu estou assumindo uma identidade que não é minha, tá? Não sou eu, pra agradar ou pra ser aceita ou pra ser amada, ou seja lá pra quê? Pra me autoafirmar. Quantas jovens caem na dependência de amor e sexo pra ter um pouco de autoaceitação, não é a aceitação do outro. Quantas jovens se vendem no sentido de, não por dinheiro, tá? Se trocam, se entregam pra ter uma migalha de amor e uma migalha de reconhecimento de que eu sou bonita, eu sou desejável, eu sou sensual. Quantas, gente, assumem uma identidade que não é delas pra ter alguma coisa? Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós temos, nós somos, ponto. Aquilo que nós não fizemos, Deus já sabe. Ele conhece até o interior dos nossos ossos. Ele nos moldou e nos conhece desde o ventre das nossas mães. Não existe absolutamente nada que esteja no íntimo do nosso coração que Deus não conheça. Agora, estranho é nós negarmos para nós mesmos, né? É interessante falar sobre a necessidade de expressar sentimentos, né? E sabe o que eram as redes sociais da Roma antiga? Quem já ouviu falar na cidade de Pompeia? Tem até um filme também, eu adoro indicar filme e livro, né, gente? Que é Pompeia, que ele fala um pouco sobre a história dessa cidade que foi dizimada por um vulcão chamado Vesúvio. O filme é muito no Bahia, mas tem o seu valor, vamos dizer assim, né? E aí, essa galera de Pompeia tinha o hábito, eu estudei isso na faculdade, né? Coisas horríveis que eu vi na faculdade, essa foi uma das coisas legais que eu vi. Que essas pessoas de Pompeia, elas tinham o hábito de fazer grafites. O que é grafite? Não é pichar como a gente vê hoje. O grafite, ele eram rabiscos entalhados, né? A pessoa pegava um aramezinho e fazia um buraquinho e escrevia. E ela escrevia como ela estava se sentindo, ela escrevia como ela estava... Então ela falava assim, aqui passou fulano, por exemplo, aqui passou Heródoto, o vendedor de colchão, por exemplo. Não tinha colchão na época, né? Tô dando um exemplo aqui que foi o que veio na minha cabeça. Mas eles registravam aqui fulana muito feliz. Às vezes não tinha muita conexão pra nós, mas tinha um entendimento dessas pessoas. Eles até escreviam sobre a sua vida sexual nas paredes. Tinha um monte de pornografia, que a gente chamaria hoje de pornografia, mas na época era a forma deles estenderem as suas emoções. Fosse prazer, fosse tristeza, fosse angústia, fosse alegria. Eles estavam riscando a cidade todinha. Olha que loucura. E a gente fica aqui intocando lá no fundo da nossa alma pra ninguém ver. Misericórdia, né? Gleice, tá bom, né? Tu já bateu aqui um bocado, porque eu tô batendo em você, mas eu tô apanhando, viu? Porque eu só bato no que eu aprendo apanhando.
tem um remedinho aí pra nós não? Assim, uma pílulazinha, uma receitinha? Não tem. Não tem pílula, tá? Não tem uma receita pra bolo, não tem uma bula de remédio. Mas eu tenho uma excelente dica pra você. O melhor remédio para nossa sociedade chama vulnerabilidade. Pois é, esse termo hoje ganhou uma denotação tão pra baixo, tão negativa, tão... Você vai chamar uma pessoa que tá morando na rua de vulnerabilidade social. Essa pessoa está vulnerável. E aí a gente pensa que isso é ruim, né? Essa palavra. Mas vulnerabilidade é uma pessoa que está em situação de exposição. Ela está se mostrando, ela está precisando. Nós precisamos de amor, nós precisamos de atenção, nós precisamos compartilhar, nós precisamos amar, nós precisamos sentir, nós precisamos chorar. Entendeu? Então todos nós precisamos ser vulneráveis, abrir os nossos corações e colocar para fora e superar sentimentos como vergonha, sentimentos como frustração, sentimentos como culpa. Tem um livro, lá vai a doida do livro, maravilhoso. Gente, todo ser humano na face da terra deveria ler esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Vou repetir. A Coragem de Ser Imperfeito. O nome do livro já dá uma lapada na cara de todo mundo, né? O nome da autora é Brené Brown. Esse livro tem em PDF. Se você tiver interesse em conseguir esse livro, aqui na bio do CR, do perfil do CR, tem o WhatsApp do CR. Você pode passar uma mensagenzinha pra lá e pedir o PDF. Eu vou direcionar pra Fabinha e ela encaminha pra vocês, tá certo? Se você tiver disposição e coragem e boa vontade e interesse em ler esse livro, gente, ele é fantástico. A mulher é uma doutora, aliás, uma PhD em serviço social, e ela fez um estudo todo em cima disso. E ela falou, gente, que os homens sofrem muito mais com essa dificuldade. Sabe o que é engraçado? O homem, ele não se expõe tanto com medo de parecer fraco, porque a sociedade diz pro homem que ele tem que ser macho. Só que os homens somatizam mais. Aí o que acontece? O homem fica com vergonha, ele acha que não pode. Beleza. Aí a mulher diz, mas eu gostaria que você se abrisse mais comigo. Que é uma coisa pior pra uma mulher do que um homem que tá ali. Você vê que ele tá remoendo, ele não tem coragem de dizer o que é, tá sentindo. E você fica, fala. Aí quando o cara fala, que ele resolve confiar que você quer saber, aí você acha ruim porque o cara compartilhou e fica insegura. Então, nem todo mundo tá pronto pra vulnerabilidade do outro e nem todo mundo tá pronto pra vulnerabilidade que pede. Então a gente precisa nos despir desses conceitos que dizem assim, nós estamos prontos pra tudo. Não, nós não estamos prontos e nós nunca vamos estar. E tudo bem. Mas nós precisamos estar dispostos. Eu preciso estar disposta a passar por cima dessa minha dificuldade de compartilhar as minhas dores e os meus sofrimentos. E eu preciso estar disposta a passar por cima do meu senso de julgamento quando alguém exerce a vulnerabilidade comigo. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Corações abertos geram corações abertos, né? Nós precisamos ter coragem de confiar no nosso poder superior Jesus, que nos diz que nós somos filhos amados e perdoados, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele não ama mais ou menos a Gleice do que ele ama, por exemplo, uma menina que está dentro do presídio feminino daqui do Ceará. Ele ama na mesma proporção, entende? Não existe nada que a gente faça que faça esse amor aumentar ou diminuir. Ele nos ama e ponto, e aceita que dói menos, sabe? E isso tem que nos dar essa liberdade de simplesmente sermos amados. Gente, a nossa live já tá finalizando, porque o Instagram corta com 1 hora. Mas na próxima semana a gente faz novamente outra live. Se vocês quiserem continuar acompanhando esse tema, a gente vai falar sobre ele ao longo da semana nesse Instagram, tá certo? Do Celebrando Restauração.
Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, manda no direct, manda no WhatsApp. A gente tá disposto a ajudar no que for possível, tá bom? Essas lives são para dizer para você que você não tá sozinho nessa caminhada, que você não precisa caminhar sozinho e que todos nós temos as nossas limitações e glória a Deus por isso, porque é através delas que Deus abençoa a vida de outras pessoas. Deus, muito obrigada por esse tempo, obrigada por essas pessoas que se dispuseram a ouvir, a participar, a conversar aqui também no chat, Senhor. Que o Senhor continue nos dando o equilíbrio, a sanidade, a serenidade durante esse tempo de quarentena. Que o Senhor continue nos dando a disposição, Senhor, de sermos filhos amados, independente de qualquer coisa, dar a coragem para que nós possamos ser imperfeitos, porque um dia a perfeição vai chegar quando a gente estiver do teu lado, Senhor. Então, cuida de nós, continua nos amando, louvado seja o teu nome, porque o teu amor é inesgotável e ele dura para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso, muito obrigada. A live vai ficar disponível por 24 horas e o vídeo do YouTube não deu certo porque alguém ligou na hora e cancelou a gravação. Tá bom? Então, se você quiser compartilhar com alguém da tua rede de relacionamentos, pede para assistir ainda hoje ou amanhã até as 4, né? Que é quando vai sair, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e é isso.